Bom dia. Tipos de matriz. Matriz linha, possui somente uma linha. Matriz coluna, possui somente uma coluna. Matriz nula, todos os seus elementos são iguais a zero. Matriz quadrada, possui o número de linhas igual ao número de colunas. Temos aqui a matriz A, que tem uma, duas linhas, uma, duas colunas. Toda matriz que possui o número de linhas igual ao número de colunas chama-se matriz quadrada. A matriz B também é uma matriz quadrada, tem 3 linhas e 3 colunas. A matriz quadrada possui 2 diagonais. Da esquerda para a direita, temos a diagonal principal. Da direita para a esquerda, temos a diagonal secundária. Matriz diagonal. É uma matriz quadrada em que todos os elementos que não estão na diagonal principal são iguais a zero. Então, nós temos aqui a diagonal principal. Os elementos que não estão na diagonal principal são iguais a zero. Temos outra aqui, ó, de ordem 3 linhas e 3 colunas. Todos os elementos que não estão na diagonal principal são iguais a zero. Chama-se matriz diagonal. Matriz identidade, em que tem que ser também uma matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a zero. Temos a matriz I4 porque tem 4 linhas e 4 colunas. A I2 tem 2 linhas e 2 colunas. Matriz oposta. É só trocar o sinal de seus elementos. Onde está positivo, fica negativo. E onde está negativo, fica positivo. Então, matriz oposta é só trocar os sinais de seus elementos. Matriz transposta. Troca-se linhas por colunas. Você vai pegar a primeira linha e vai colocar como primeira coluna. Então, eu tenho a matriz A aqui, ó. Para representar a transposta, a gente coloca esse Tzinho aqui. Então, A elevado a T representa a matriz transposta. A primeira linha passa a ser a primeira coluna. A segunda linha passa a ser a segunda coluna e assim por diante. Matriz simétrica. Matriz simétrica é quando você tem a matriz e escreve a sua transposta e não muda nada, continua a mesma matriz. Quando isso acontece, a gente chama de matriz simétrica. Observe aqui, ó, matriz A. A transposta de A é a primeira linha, fica sendo a primeira coluna. A segunda linha, segunda coluna. A terceira linha, terceira coluna. Viu que as matrizes ficaram iguais? Quando isso acontece, a gente chama de matriz simétrica. Matriz antissimétrica. A matriz antissimétrica é quando você troca o sinal dos seus elementos, ou seja, nada mais é que a matriz oposta da simétrica. Então, eu tenho aqui a matriz simétrica. Se eu trocar todos os sinais, ela fica o quê? Antissimétrica. Matriz triangular é quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a zero. No primeiro exemplo aqui, na matriz D, todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero. Na matriz B, todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Quando isso acontece, a gente chama de matriz triangular. E a matriz triangular também é uma matriz quadrada.